Meus amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento, como habitualmente nós temos feito, realizado, e virá através do livro Embaixo do Abacateiro, do Chico Xavier. Nós sabemos que o Chico Xavier, ele fazia o culto do Evangelho ao ar livre, embaixo de um abacateiro, onde compareciam uma multidão de pessoas, né, daquela localidade e também de várias partes do país e do exterior também. E o Chico, como era de hábito, alguém do grupo de pessoas que sentavam na mesa abria o Evangelho ao acaso e a página que caía, cada pessoa participante ali da mesa fazia o seu comentário sobre o que entendeu, o seu ponto de vista do tema em questão. E ficava para o final, o parecer ficava do Chico, né? O Chico pegava o livro, o Chico fazia o seu comentário, que era Emmanuel, e o Chico só interpretava. E numa dessas ocasiões, no dia 9 de janeiro de 1982, nenhuma dessas reuniões, não é? Em que o escritor, que foi praticamente criado ali na casa do Chico Xavier, o Carlos Antônio Bacelli, ele anotou e depois escreveu esse livro. Então ele nos diz, nesse dia 9 de janeiro de 82, ele fala: no dia 9 de janeiro de 1982, tivemos a nossa primeira reunião do ano de 82, junto aos companheiros que nos hospedam para orar em plena natureza, ou seja, embaixo de uma abacateira ao ar livre. O Evangelho, aberto ao acaso, ofertou-nos a página 11, que se intitula Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Vários companheiros comentaram com muita propriedade o tema da tarde. Contudo, para ganhar espaço, reproduziremos a impressionante alocução do nosso querido Chico, fazendo-nos intérprete de Emmanuel. Em nossa modesta opinião, foi um dos mais sérios alertas do mundo espiritual a todos nós em nossas reuniões no abacateiro. O Chico começou a contar que no Japão existia, há algum tempo, um rapaz surdo, muito grande de delinquência. Repetindo, Chico Xavier, né, começou a contar que no Japão existia há algum tempo um surto muito grande de delinquência. Eu me equivoquei aqui. Um surto muito grande de delinquência lá no Japão. O Chico está comentando. O próprio governo sentia-se incapaz de sofrear aquela expansão infeliz. Foi quando um grupo de senhoras sugeriu que nas cidades as famílias se reunissem em grupos de 5 a 10 famílias para debaterem o problema. A ideia tomou vulto, ganhou proporções, quase que o Japão inteiro começou a reunir-se semanalmente, discutindo o que se poderia fazer pela criança, pelos reeducandos, para que a ideia do crime diminuísse. O que aconteceu? Em 2 anos, o índice de delinquência juvenil diminuiu 80%. Olha que coisa interessante. Em 9 de janeiro de 1982, houve um surto muito grande de delinquência no Japão, o Chico contando isso aí, né? Mas o Chico contou isso em 82. Esse caso que aconteceu no Japão não deve ter sido
2, 3 anos atrás. Então, deve ter sido por volta de 1980, por aí. Que as mulheres que tomaram a frente dessa situação. Vou repetir o que as mulheres fizeram para resolver o problema, né? O próprio governo sentia-se incapaz de resolver o problema. O próprio governo. A pessoa que é justamente o que está acontecendo aqui no Brasil com a Cracolândia e muitas outras situações no Brasil inteiro, de jovens delinquentes que ficam assaltando as pessoas nos faróis, né? Então, o que acontece? Foi quando um grupo de senhoras sugeriu que nas cidades, um grupo de senhoras, né, sugeriu que nas cidades as famílias se reunissem em grupos de 5 a 10 para debater o problema. A ideia ganhou grandes proporções. Quase que o Japão inteiro começou a reunir-se semanalmente, discutindo o que poderia fazer pelas crianças, pelos reeducandos, para que a ideia do crime diminuísse. Em 2 anos o índice realmente diminuiu em 80%. Quase que zerou o índice. Olha que coisa interessante. Por que o nosso governo aqui não faz isso? Por que os governos muitas vezes se sentem impossibilitados, né? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o problema não só da Cracolândia, né, que é pontual, mas nós temos também, de uma maneira generalizada no Brasil inteiro, o comando do PCC. Então, e as autoridades não fazem nada. Muito bem. E o Chico continua. Ante a forte expectativa geral. Então, quando o Chico começou a falar isso, todo mundo ficou em silêncio, um silêncio mortal, que achou muito interessante. Aí, se pudéssemos iniciar, olha o Chico falando, se pudéssemos iniciar sem distinção de crença, olha só, se nós, vamos trazer para o Brasil, se nós aqui no Brasil pudéssemos iniciar sem distinção de crenças para ver as aberturas que precisamos de fazer hoje nos domínios da compreensão, teríamos muito menos a lamentar. Olha a sugestão que o Emmanuel, o Chico Xavier está dando para resolver o problema da delinquência de uma maneira geral, né? Por exemplo, aqui no Brasil está havendo um surto, como ele se expressa assim também, de feminicídio. Não se pode resolver isso? Pode. Pode. O governo, nem as autoridades de segurança pública até agora não tomou nenhuma providência com relação a isso, porque eles trabalham, não é? Eles trabalham o Brasil inteiro. As autoridades, Secretaria de Segurança Pública trabalham especificamente para a correção. Em cima de correção e não de prevenção. Aí fica difícil. Aí quando vai entrevistar uma autoridade dessa, eles falam, não, nós estamos tomando uma providência. Haja visto que o ano passado o número de casos era 100%, agora baixou para 70%, 80%. E só fala isso. Qualquer pessoa que é entrevistada de qualquer órgão aí, seja lá o que for, sempre fala das estatísticas, que, baseado pelas estatísticas, mas não tem um programa de prevenção. Né? Tem de correção. Depois que a coisa acontece, vai lá e toma providência. Não, mas tem que ir. Né? Por isso que o Chico fala aqui, ó, se pudéssemos iniciar sem distinção de crenças, para ver as aberturas que precisamos de fazer hoje, nos domínios da compreensão, teríamos muito menos a lamentar. Se pudéssemos, olha, o Chico prossegue na sugestão, na proposta, se pudéssemos reunir quinzenalmente, não só os espíritas, não somos privilegiados, Deus é Pai de todos nós, estabelecendo um laço de entendimento entre nós. Tudo parece ainda distante, mas as ideias são somente as palavras que disseminam. Olha o Chico dando a
a solução passando a receita. Então as religiões deveriam se reunir, ou se unir. Não vou dizer se unir, mas se reunir, que já que a gente não tem esse altruísmo todo, então se reúnem, né, num acordo comum para combater o mal que atinge a todos. As religiões deviam se unir, porque aí, quando as religiões se unissem, não é? Objetivando um ideal específico, por exemplo, digamos que está havendo uma pandemia de... que é o que está acontecendo, né? Da atuação da Cracolândia, porque a Cracolândia hoje tem até na cidade do interior, tem um grupo de pessoas ali se espelhando das grandes metrópoles. Então, reúne as religiões, determina, todas elas, num determinado dia, no mesmo horário, todos entrarem em oração. Se todos fizessem isso, o que ia acontecer? Ia sair uma luz em direção ao céu muito grande, muito poderosa. Muito poderosa. E essa luz, que é pensamento, é energia, não é? E o meio mais rápido para se chegar até Deus é através do pensamento, é através da oração. Então, se todos nós nos reuníssemos no mesmo dia, no mesmo horário, todas as religiões do Brasil inteiro, imagina quantas igrejas não tem, católica, evangélica e centro, no mesmo dia, no mesmo horário. Vamos orar com infinito amor para cada uma das pessoas que são nossos irmãos, nossa família, que ainda são escravos do vício na Cracolândia. Eu tenho certeza que em pouco tempo desapareceria, ou pelo menos diminuiria. Ninguém faz isso. As religiões, cada uma quer levantar a sua bandeira, ao invés de se unir. É o que o Chico está falando aqui. É o que o Chico está falando aqui. Hoje em dia não se tem, pelo menos nas grandes capitais, segurança nenhuma para se parar um carro no trânsito. É assaltado. No centro da cidade ninguém tem coragem de fazer umas compras. Ninguém tem coragem mais de andar com o celular na mão. Matam a pessoa para pegar o celular, ou seja, pegam o celular e depois ainda matam a pessoa. É diferente, nem latrocínio não é mais. É puro sadismo. E a gente, para se desvencilhar do problema, é cada um por si? É assim que funciona? Aí não dá. Aí não tem condição. Olha o que aconteceu no Japão. As mulheres se reuniram, a coisa ganhou corpo, tomou vulto, e no fim o Japão inteiro passou a fazer o mesmo processo. Resolveu o problema. E aqui a gente não consegue se unir. Não é? Então, eu vou repetir. Se pudéssemos iniciar sem distinção de crença, para ver as aberturas que precisamos de fazer hoje nos domínios da compreensão, teríamos muito menos a lamentar. Né? Se pudéssemos reunir quinzenalmente, tá vendo? Do jeito que o Japão fez, não só os espíritas. Não somos, porque o espírito não é privilegiado, porque Deus é Pai de todos nós. Estabelecendo um laço de entendimento entre nós, ó, tá vendo? Tudo parece ainda distante, mas as ideias são somente, né? São sementes, as ideias são sementes, e as palavras disseminam, tá vendo? É verdade, as ideias são sementes, e as palavras disseminam. É isso que o Chico está falando. Se pudéssemos discutir com amor o problema, para saber o que podemos fazer junto aos reformatórios. Infelizmente, hoje, os reformatórios são escolas de banditismo. Por mais queiramos negar, é a realidade pura. Penitenciária, né? Fundação Casa, por aí vai. Certa vez, ouvi de um jovem, ele falando assim, 2 pontos. Eu não me importo com a ideia do crime. Cada pessoa pode matar uma. E sendo uma vez só, é perdoado. Olha só, olha o que o rapaz falou. Olha o que o assassino falou. O Chico está falando, certa vez eu vi um jovem dizer, eu não me importo com a ideia de crime. Cada pessoa pode matar uma.
e sendo uma vez só, é perdoado. Ou seja, primário. É o delinquente primário. Ele tem um atenuante que proporciona a ele liberdade total para que ele possa se sentir tentado a continuar delinquindo. Então a lei, infelizmente a nossa lei é falha, né? Aí o Chico fala, não podemos adotar em nossas casas as crianças todas, mas se pudéssemos reuni-las para darmos um pouco do nosso amor, tempo, conhecimento, experiência, para inocular a nossa ideia de libertação espiritual através do bem, tá vendo? E Chico fala que muitos têm uma vida que não desejaríamos para um cão, um cachorro de nossa estima. Pois é, muitos deles têm uma vida que a gente não desejaria nem para o cachorro. Muito bem, delinquência, prossegue o Chico, somos nós mesmos que criamos. Há muita gente boa que se dedica exclusivamente ao amparo do próximo, mas a verdade é que a maioria de nós outros conversa sobre o assunto, acha o extraordinário, mas desfeita a reunião, alega falta de tempo. Assim, vamos destruindo o que temos de melhor pela nossa incapacidade de trabalho, não de conhecimento. Tá vendo só, pessoal? Meu Deus do céu, fantástico essas palavras de Emmanuel naquela época de 1982, hein? Caso para se pensar. Isso, para mim, eu vejo como um puxão de orelha para toda a nossa sociedade, para toda a sociedade. Aí ele continua, somos o país de mais amplo conhecimento evangélico. O Brasil é o país de maioria católica, espírita e espírita. Tem mais afinidade com a África do que os próprios africanos entre si. Aqui é onde mais se aprofunda no conhecimento vastíssimo. Se quiséssemos, poderíamos realizar muita coisa. Ontem era 1981 e hoje já é 1982, mas estamos com os mesmos sentimentos. Precisamos alertar o nosso coração, não nutrir um desprezo tão grande e às vezes tão calculado pelos mesmos problemas sociais. Nós todos caímos pela inteligência. Olha que coisa fantástica. Nós todos caímos pela inteligência. Nós temos inteligência, nós temos cultura, nós temos conhecimento, mas não temos discernimento, não temos sentimento. Não saímos da palavra para a ação. Falta tudo isso. O que adianta armazenar o conhecimento? O que adianta a cultura? O que adianta a inteligência? Muito bem. Aí ele fala, sentimos-nos falsamente superiores aos outros. Ó, tá vendo? A gente se sente falsamente superior aos outros. Mas resolveremos o assunto pelo coração, pelo sentimento, pelo Cristo aplicado em nossa vida. Temos muita pena do menino que está com fome, mas às vezes temos um desprezo total pelo menino que se fez delinquente. Quem precisa mais? Um menino dado aos tóxicos ou que se entrega às más influências poderia ser o nosso. Estamos na mesma embarcação e o naufrágio é para todos nós. Aqui já entra os políticos, né? Fulano prega, mas não faz. O problema é para que cada um de nós meta as mãos no trabalho. Do pouco, de muitos, é que se faz aquilo que é necessário. Legenda maravilhosa, que já tem idade de quase 2000 anos. Meu Deus! Quantas guerras cultivamos em nome do Cristo? Quantas guerras tem aí? Matança em nome do Cristo. Temos agora uma doutrina que nasceu sem sangue, sem guerra, que é o Espiritismo. Né? Um homem de vida apostolar, assessorado por muitos amigos
e muitas irmãs que lançaram a ideia no mundo. Será talvez a primeira em matéria de religião que nasceu num mundo sem sangue e sem lágrimas. Precisamos dedicar mais amor às crianças. Não é só visitar cadeias uma vez por semana. Tá vendo? Estão sendo desprezadas por nós nas bases de uma psicologia materialista sem Deus. Tá vendo? O psicólogo é obrigado a agir dentro de instruções materialistas. Aqui ele está isentando os psicólogos, né? Porque eles são obrigados, pelas aulas que recebeu, pela instrução que recebeu na faculdade, a agir de forma materialista. Então, fala, muitos já estão despertando, né, os psicólogos, né? Se o nosso filho cria um problema, nós falamos, você vai ao psicólogo. O psicólogo é materialista e como não quer saber nada com Deus, o menino volta um monstrinho para casa. É o que acontece, pelo menos nessa época que o Chico falou em 82, né? Os psicólogos receberam instruções focadas no materialismo. Aí a criança, o nosso filho, né? Que o Chico está falando aqui das crianças, apresenta alguma patologia, alguma agressividade, você precisa ir no psicólogo. Manda ele para o psicólogo, nessa época que ele falou, e a criança volta um monstrinho. Precisamos pensar o que é que vamos fazer desse pessoal todo que está crescendo. Crescendo para quê? Sem Deus, o que eles irão fazer? Nós agradecemos tanto uma gentileza, por que é que vamos negar essa gentileza aos outros? São perguntas que devemos fazer para a nossa própria consciência, porque, por enquanto, elas estão sem resposta, sem comentário, falou Chico. Chico aqui hoje, pelo jeito, estava nervoso nesse dia. Fica aí, então, pessoal, para a nossa reflexão, um ensinamento em janeiro de 1982. Quanto tempo não faz isso? Olha só. E o Chico, se nessa época as nossas autoridades e os nossos educadores tivessem levado a sério essa proposta do Chico, hoje nós estaríamos andando na rua sem receio de nada, e essas crianças estariam trabalhando ou estudando. Mas as pessoas fazem vistas grossas, principalmente os religiosos, os espíritas, os católicos, evangélicos, enfim, de toda religião. Porque não tomam uma providência que nem os japoneses tomaram e resolveu o problema. Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.